a graça e a paz. Que alegria a gente poder estar aqui para conversar um pouco sobre a palavra de Deus e mais especificamente o livro aos Hebreus. Um livro muito importante, interessante do Novo Testamento, porque ele distou um pouquinho das cartas gerais, né? O texto dele fala um pouco mais propriamente de um contexto judaico, de sacerdotes, de templo, de sacrifícios. E para alguns isso pode parecer estranho, mas nós vamos ver aqui que faz muito sentido para aqueles para qual a carta foi escrita. Primeira coisa que queremos ver é o autor, sobre o autor. E há um senso comum de que não seria Paulo que escreveu essa carta. Nós vemos aí um consenso já de que não seria Paulo, por alguns motivos muito claros. Eusébio de Cesareia e Orígenes, pais da igreja, já negavam a autoria de Paulo por conta da linguagem. Hebreus foi escrito num grego mais rebuscado, polido, uma linguagem mais tranquila. E as cartas de Paulo diziam que é contundente, era rude, severo no seu escrito. Então, eles já diziam que não parece ser Paulo. Nós vemos aqui também um outro aspecto, é que esse autor se considera um cristão de segunda geração. Nós vemos no capítulo 12 isso. E no capítulo 13 também ele vai dizer sobre os vossos guias, os vossos tutores. É um cristão que se considera de segunda geração, alguém que aprendeu sobre a sua fé. E Paulo sempre disse que ele foi chamado por Cristo, ele era um apóstolo que tinha visto a Cristo e Cristo tinha o chamado. Então, Paulo se considerava um cristão de primeira geração e o autor dos Hebreus se considera um cristão de segunda geração. Ele recebeu de alguém o ensinou, como Hebreus 5:12, ele vai falar também de um tempo longo da igreja, onde ela já está estabelecida. Ele diz, quando vocês deveriam ensinar, vocês ainda precisam ser ensinados. Nós vemos aí a igreja há algum tempo já consolidada e estabelecida. Nós vemos no capítulo 13, versículo 23, fala sobre Timóteo lá. E esse autor não trata Timóteo como filho na fé, como Paulo sempre faz, mas como um irmão. Ele diz sobre o desejo de ver sobre Timóteo, ou seja, o irmão Timóteo, e não o filho na fé. Então, possivelmente, não seja Paulo, mas seja um discípulo de Paulo, que conhecia Timóteo, conhecia o ambiente, o ministério de Paulo e escreve essa carta. Então são alguns fatores que nos apontam que Paulo não escreveu essa carta. E quem escreveu então? Como nós já dissemos, teria sido um discípulo de Paulo. E a gente pode conjecturar sobre alguns nomes, como Priscila e Áquila, os discípulos de Paulo que fundaram a igreja de Coríntios. Também o Apolo, ou talvez alguém mais próximo ainda, Silvano e Silas, ou Judas. E alguns vão dizer que até mesmo está nesse bojo Maria, mãe de Jesus. O fato é que nós não sabemos quem escreveu o livro aos Hebreus, mas nós sabemos que é um cristão de segunda geração e é alguém que conhece o ministério de Paulo e é próximo dos escritos, dos ensinamentos de Paulo. Aonde essa carta foi escrita, nós não sabemos, mas nós sabemos para quem foi escrita, porque lá no final, no capítulo 13, ele vai dizer: saudai
os da Itália, ou melhor, os da Itália os saúdam. Então nós entendemos que possivelmente ele foi escrito talvez não da Itália, mas para os da Itália, e esse contexto da igreja em Roma é que o livro foi escrito. Então, nós temos aí o autor, o contexto histórico, o lugar e a data, né? Quando esse livro foi escrito? Nós sabemos que o livro aos Hebreus, ele deve ter sido escrito entre o ano 65 ao ano 70. E como podemos afirmar isso? Porque se você ler lá no capítulo 7, versículo 27, parece que o templo ainda está em funcionamento. O templo, os sacrifícios ainda estão acontecendo. E nós sabemos que no ano 70 o templo foi destruído. Então, possivelmente o contexto histórico seja do ano 65. E por que isso? Porque a grande perseguição aos cristãos acontece no ano 64. Em julho de 64, você lembra disso, Nero coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. E aí, a partir daí, começa uma grande perseguição aos cristãos. E parece que esse é o contexto do livro aos Hebreus. Um fato que é importante nós abordarmos aqui é que uma nova perspectiva de Paulo afeta um pouco esta questão que era ponto pacífico, de que o contexto da carta ela foi enviada, endereçada aos cristãos que estavam sendo perseguidos em Roma. A nova perspectiva de Paulo, porém, ela muda um pouco essa perspectiva, e é importante a gente falar, se você quiser estudar um pouquinho mais, que é a NPP. Autores como E.P. Sanders, James Dunn e também N.T. Wright, eles vão dizer que não somente os cristãos estavam sendo perseguidos, mas os judeus também. Então, essa ideia de que eles estavam deixando o cristianismo para voltar para o judaísmo do segundo templo não coaduna com o contexto histórico-social. Nós não vamos entrar nesse aspecto, mas eu quero deixar aqui uma lição, uma tarefa de casa para você pesquisar um pouco dessa perspectiva, que traz uma nova luz ao livro de Hebreus e ao seu contexto. Mas eu, particularmente, entendo que a perspectiva tradicional de que os cristãos estavam sendo perseguidos e que eles estavam pensando, então, em voltar para o judaísmo histórico. Ok? Então, falando isso, nós vamos olhar um pouquinho o texto e o que esse autor está dizendo. Como nós falamos aqui, qual é o assunto desse livro? Nós podemos ver lá em Hebreus 10, 25, talvez nos traga essa luz claramente do que o autor quer falar. Ele diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que o autor está tratando aqui é desse desânimo, ou desse pensamento do retorno a um judaísmo histórico, tradicional, por parte de alguns cristãos. Então nós podemos perceber aqui que há uma mensagem de ânimo, de fortalecimento espiritual para aqueles cristãos que estavam, por causa da perseguição, tentando voltar ao judaísmo tradicional. Amém? Então, dito isso, nós queremos trabalhar um pouquinho sobre a carta propriamente. E a gente pode perceber que a carta aos Hebreus,
ela não é propriamente uma carta, mas um sermão. Parece que o autor escreve aqui um sermão e alguns vão dizer que são um sermão de 8 pontos, né? Aí, para nós metodistas, seria uma aberração, né? Então, é um sermão de 8 pontos e que o autor ele vai discorrer sobre o seu assunto, sobre a superioridade de Cristo. E o que o autor quer trazer, e você vai ver isso claramente, é de que esses cristãos que estão desanimados, pensando em retornar, ele está dizendo para eles: Cristo é superior à lei, Cristo é superior ao templo, Cristo é superior à tradição da lei. Então ele está animando esses cristãos a confiar na mensagem que abraçaram, confiar na mensagem de que Cristo é a resposta, Cristo é o Messias. Então, nós vemos aí num primeiro capítulo, aí a partir do capítulo 1, ele vai escrever que Cristo é superior. E ele é superior a quê? Nós podemos ver lá no primeiro capítulo ele dizendo: tendo Deus, que há muito, em muitas ocasiões e de muitos modos, falado aos nossos antepassados por intermédio dos profetas. Lembram que sempre citado a lei e os profetas, não é? Ele está dizendo: a fim desses dias nos falou por intermédio do seu Filho. Então ele está dizendo que Cristo é superior à lei e aos profetas. Não retornem ao judaísmo. Por quê? Porque Cristo é superior à lei e aos profetas. E ele vai usar textos messiânicos como Salmo 2, o Salmo 45 e o Salmo 100 como base desse ponto do seu sermão. Então, nós temos aqui: Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior à lei. Então, ele vai trazer esse tema nesse primeiro ponto. Jesus é superior a todas essas coisas. E aí, ele vai dizer no segundo ponto ali, no capítulo 3, e um capítulo que eu acho muito interessante, importante, ele vai dizer e falar sobre o descanso. E olha bem, ele cita aqui sobre Josué. E se você não sabe o nome Josué, a raiz desse nome também é a mesma raiz do nome Jesus. Jesus é o Salvador e ele está fazendo aí uma referência a Josué também como salvador do contexto histórico, do judaísmo histórico. E ele vai dizer o seguinte: Josué não conseguiu dar o descanso para o povo de Deus. Mas Jesus, que é superior, ele conseguiu dar o descanso. Josué levou o povo à terra prometida, mas mesmo assim não conseguiu dar o descanso. O que o autor está dizendo aqui é que a aliança retratada na figura de Josué é limitado e não pode dar de fato o descanso. Essa aliança ou esse cumprimento da promessa é limitado em Josué como Salvador, mas ele é completo através de Jesus, que é o nosso Salvador, que é um Salvador superior a todos os outros. Aí nós vemos a partir do capítulo 4, ele nos dizendo que Jesus é superior sacerdote. Lembra que ele é da ordem de Melquisedeque. Ele está dizendo, ele não é um sacerdote qualquer
que oferece apenas o sacrifício limitado, que se ele entrar no Santo dos Santos em pecado, ele vai morrer, ele não pode ver a glória de Deus, ele entra lá uma vez por ano apenas, mas Jesus, ele nos deu completo acesso, porque ele é o sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque. Jesus é um sacerdote superior e ele vai tratar disso de muitas formas, muitas maneiras. Ele vai dizer que Jesus nos deu um alimento sólido. Os nossos pais comeram maná que perecem, mas Jesus é o pão da vida, aquele que nos dá um alimento que permanece. Amém? Tranquilo até aqui? Anote tudo aí, isso vai te ajudar, não é? Ele vai dizer, se nós olharmos aqui em Hebreus, no capítulo 7, ele vai dizer também que Jesus, ele é o templo espiritual, o santuário espiritual. É importante a gente olhar lá em Êxodo 20, 24, 40, olha o que diz. Diz assim, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Ele está falando sobre essa referência de Êxodo 20, 24, 40. Ele está dizendo, o sacerdote, ele não está, Jesus não é um sacerdote que está no templo, ele não está limitado a um templo que pode ser destruído, mas ele está centrado no trono da majestade nos céus, que serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Então Jesus, além de ser um superior sacerdote, ele também é o santuário celestial. Que coisa, né? Olha que mensagem esse autor ele está nos trazendo. Que pregação é essa, né? E Jesus, no capítulo 8, ele vai dizer que Jesus é superior. O pacto dele é superior. A nova aliança é superior. Então, na promessa, a promessa é limitada, como nós falamos em Josué, não é? A lei é limitada, mas Jesus é superior à aliança estabelecida anteriormente. E o autor, ele vai dizer, né, que Jesus, ele é esse pacto superior, porque ele mesmo é o sacrifício. Jesus é o sacrifício. E aí ele vai dizer no capítulo 9 que Jesus, ele é o sacrifício perpétuo. Ele é o sacrifício que foi feito uma vez por todas. Ele não precisa, o sacrifício de Jesus não precisa ser refeito, sangue de bodes, não é isso que ele diz? Não pode reverter completamente o pecado. Mas Jesus Cristo nos deu um sacrifício que é uma vez por todos, né? Então ele vai dizer no capítulo 10 que não há mais nenhum sacrifício pelo pecado, porque Jesus fez o sacrifício superior. Que mensagem é essa, né? Jesus é superior à aliança, Jesus é o sacrifício superior que foi feito uma vez por todas. E aí, a partir do capítulo 10, ele vai falar sobre a perseverança. E você vai ver lá no capítulo 10, versículo 39, ele exorta também dizendo, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Ele está dizendo, se animem, olhem para frente. Os vossos pais pereceram no deserto, mas Jesus, ele nos chama a perseverarmos, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esse ponto do sermão
Paulo, ele nos traz uma mensagem encorajadora, de fé, de confiança. Aqui ele vai falar sobre os heróis da fé, o que eles passaram para permanecer firme na promessa de Deus. Então ele está terminando o seu sermão aqui, encorajando, fortalecendo esses crentes para não olhar para a perseguição de Nero, para o sofrimento, para os problemas que estariam passando, mas confiar com perseverança e em fé, porque ele vai dizer aqui no texto que alguns, mesmo na fé, não viram, mas eles creram na promessa. Muitos não conseguiram ver, mas continuaram crendo na promessa. Amém? E ele está terminando o sermão dele, ele vai dizer, então, que agora esse povo, nós não podemos nos identificar com Israel do deserto. Não queiram, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. E ele vai citar a rejeição de Esaú. Esaú, ele então abriu mão da sua primogenitura. E olha que sermão tremendo ele está dizendo. Ele está falando assim, olha, cuidado, você que retrocede. Por quê? Porque Esaú tentou voltar atrás e não conseguiu. Olha que sermão maravilhoso. Ele prega animando esses irmãos que estavam sendo perseguidos pela sua fé. E ele vai escrever lá, em vista disso, sendo que havemos de receber um reino que não pode ser abalado, continuemos a prestar a Deus um serviço sagrado aceitável, com temor piedoso e espanto reverente, porque o nosso Deus é também um fogo consumidor. Olha que sermão, ele está dizendo, continue a adorar ao Senhor, a servir a Deus, na fé em Cristo Jesus, porque olha, pode acontecer conosco como Esaú, de olharmos para trás e não acharmos mais lugar de reconciliação e de arrependimento. E ele termina com algumas exortações. Ele vai dizer, por intermédio de Jesus, oferecemos sempre a Deus um sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que fazem declaração pública do seu nome. Ele vai terminar o seu sermão dizendo, meu irmão, continue, declare Jesus, porque o que acontecia sobre aqueles que declaravam Jesus como seu Senhor eram perseguidos. Então ele vai terminar esse sermão dizendo assim, continue declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é um sermão para mim e para você também, em Hebreus, para que nós possamos não olhar para as perseguições do mundo, os problemas, as lutas, as diversidades, mas que nós possamos olhar, olhando para o autor e consumador da nossa fé, declarando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, que esse estudo tenha ajudado você a ter mais curiosidade por esse livro, buscar mais, aprender da carta aos Hebreus, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.